Bom dia pessoal, 17 de julho já, terminando aí o cálculo 1, né? Vamos rumo ao semestre que vem, no cálculo 2 a gente vai estar junto. E o plano hoje é a gente tentar discutir uns exercícios. Eu vou colocar para vocês então a telinha do Mentimeter para a gente fazer a votação, né? Eu vou passar o URL para vocês, vou pedir para vocês entrarem e escolherem já primeiro o exercício da sessão, né? A sessão em que a gente vai trabalhar primeiro e depois a gente discute os exercícios dentro daquela sessão e vai para as outras conforme precisar. Tá, então o site é o menti.com, o código é 74752. Vocês aguardam só eu abrir a votação ali, só um minutinho? Tá, então a votação está aberta, eu vou deixar ela aberta por 1 minuto. Tá bem? E aí vocês podem ir votando ali. Se precisar a gente prorroga um pouquinho o tempo, não tem problema. Tá, por enquanto 3 votos ali. E aí nesse meio tempo, se vocês quiserem falar alguma coisa no chat sobre o microfone, a gente pode conversar um pouco, né? Como é que estão os exercícios, se tá andando bem. Vamos lá, a gente tem... Gostaria do maior número de participantes possível, né? A gente tem por enquanto 8 votos só, né? Tem mais gente aí na live, ou live, né? Na nossa sessão. Tá, vou dar uma prorrogadinha, tá bom? Mais 30 segundos. A gente tem 13. A esmagadora maioria está escolhendo da sessão 4, então vamos esperar terminar, de repente ter uma virada de última hora, né? Ficou meio a meio, metade aqui é a sessão 4 e metade a outra maioria é a sessão 3, né? A gente tenta contemplar todo mundo, tá? Então vamos pensar na sessão 4, vamos tentar escolher os exercícios dessa sessão, tá? Um minutinho para você escolher os exercícios da sessão 4 agora. A gente tenta fazer os mais votados e em seguida a gente vai para a segunda sessão mais votada, tá bom? Tá aberto, né? Vocês estão conseguindo visualizar? Não estou vendo ninguém votar. Ah, tá aparecendo, ótimo. Muito bem. Tá terminando já a votação, vou dar uma prorrogadinha de mais 30 segundos. Exercício 37? A gente tem isso na sessão 4? Tá, mais 30 segundos. Então, pra gente ver. Enquanto isso eu vou... Tá, os campeões de bilheteria ali são 12, aparentemente. 33 e 37 eu não sei quais são, hein? Eu acho que não tem nessa parte da lista, mas... Vamos ver. Acho que o campeão é o 12, né? A gente faz o 12, talvez um dos outros ali, o 8, 10 ou 11, tá? Então, pronto. Eu acho que o campeão dos campeões, a gente sabe que é um time aqui da capital, mas a gente vai fazer o exercício 12, então, da lista. Deixa eu mudar para a lousinha para começar a compartilhar a lousa com vocês e também com o pessoal no vídeo, né? Aquele bugzinho já está resolvido. Então vamos dar uma olhada no exercício 12 da sessão
4 que foi a vencedora, né? Se não... Exercício 4, a sessão 4 foi a vencedora, exercício 12 é o do anel esférico, é isso? Deixa eu dar uma olhada aqui. É a sessão 4, exercício 12, tá legal. Ele é um exercício bem interessante, né? Deixa eu tentar copiar o enunciado dele aqui, para ficar registrado. Achei. Tá bom, vamos lá. É esse do anel esférico, né? Ok. Então vou colar ele aqui na lousa para todo mundo. Legal. Deixa eu pegar a caneta. Tá, então a ideia aqui é você ter... Você pega uma esfera de raio qualquer R, tá? E você abre um buraco nela, né? Fura ela com... Pensa numa situação assim, você tem uma esfera grande e você atravessa ela com uma furadeira, por exemplo, provocando um buraco cilíndrico no interior, né? Então, se essa esfera tem raio R e o anel tem altura H, o que a gente quer mostrar é que o volume do que sobra, né, é exatamente uma coisa que depende somente da altura, mas não do raio da esfera. Ou seja, qualquer que seja a esfera, se você cortar ela nas pontas com altura H, o volume oco, o volume do sólido removendo o cilindro, né, dessa esfera oca por um cilindro dentro, independe do raio da esfera, né? Ou seja, essas duas figuras que estão aí dentro, perfuradas, têm o mesmo volume. O truque é basicamente o seguinte, né? É você calcular, mostrar que a diferença entre o volume da esfera menos aquelas calotinhas e tirando o volume do cilindro no interior também é uma coisa que não depende do raio da esfera. Tá? Então é fazer a conta. Quem pediu tentou fazer, não conseguiu. Qual que foi a dificuldade na hora de travar? Ou por que travou? Vamos ver. Quem pediu pode falar quais foram as dificuldades? Para a gente ser mais direto. Ou eu posso simplesmente fazer as contas, né? Então vamos lá. A gente vai ter... Eu preciso, primeiro de tudo, quem é o volume, né? O volume que eu estou procurando, ele é o volume da esfera, tá? Menos 2 vezes o volume das calotas esféricas, né? O que completaria essas esferas, e ainda vou tirar o volume do cilindro lá de dentro, tá bom? Então eu tenho que mostrar que esse meu V aqui, volume do anel, né, se você quiser pensar, ele é uma função que depende só de H e não de R, onde R é o raio da esfera, tá? Então vamos fazer essa conta. O volume da esfera a gente sabe. Ele é 4/3 de πr ao cubo. O volume do cilindro a gente sabe também, desde sempre. Poderia usar as fórmulas que a gente desenvolveu para volume de rotação se quiser. Então esse cilindro ele vai ter ele é um cilindro de que tamanho, né? Ele tem altura H, então vai ser a área da base vezes a altura. E aqui deixa eu mudar a cor para ele aparecer no desenho. Quanto que é exatamente o raio da base desse cilindro, né? A gente teria que completar isso aqui. Então, essa esfera, ela teria raio R, tá bom? E aí eu tenho, então, eu quero descobrir quem é esse carinha aqui, né? O raio do cilindro. Esse cara, o que que ele é?
você pode usar um teorema de Pitágoras aqui, né? Aqui eu tenho outro raio, tá bom? Então eu tenho... Aqui é o raio inteiro, desculpa. Quem que é essa medida aqui, né? Vou olhar para esse triângulo mais reforçado aqui, ó. Aqui é o raio da esfera. Esse cara, quem que ele é? Eu vou ter... É o raio inteiro da esfera, né? Indo até o polo norte, menos metade da altura, tá? Então isso aqui é o R menos Hzinho sobre 2. E a gente aplica um Pitágoras e descobre o raio do cilindro aqui, né? Quem que é isso? Vai ser a raiz quadrada da hipotenusa menos esse carinha aqui, né? Tá bom? A gente tem que fazer essa conta, tentar melhorar essa expressão. O R ao quadrado vai embora, né? Já é um primeiro indício do R sumindo aqui, mas ainda sobra lá dentro. Então vamos ver. A gente vai ter raiz quadrada. A gente vai ter R ao quadrado menos R ao quadrado dançou. Aqui eu vou ter menos RH, né? Com menos mais RH. Vai dar HR mais H ao quadrado sobre 4. Tá bom? Ou se você quiser, tirando o mínimo, isso aqui vai ficar 4HR mais H ao quadrado. E aí 1 sobre 2 fora da raiz. Tá bom? Então esse é o raio do cilindro, então vai ser, a área da base vai ser π vezes isso ao quadrado, né? Então, π sobre 4 vezes 4HR mais H ao quadrado vezes a altura, né? A área da base é isso, a altura é um H aqui. Joia, e aí depois a gente precisa calcular o volume da calota, né? O volume da calota esférica é uma calota de altura quanto? R menos H sobre 2 de novo. Na verdade é só essa pontinha, né? Eu acho que eu fiz a conta... Deixa eu ver. Fiz a conta errada, né, gente? Desculpa. Essa medida aqui é... Esquece. Cadê? Onde é que eu vou apagar isso aqui? Esse é o cara da calota esférica. Desculpa. Vamos arrumar isso. Tá, essa medida aqui é diretamente... Isso aqui é H sobre 2, né? Claro. Então vamos lá. H sobre 2. E aí fica mais fácil. Esse raio vai ser então a raiz de R ao quadrado menos H sobre 2 ao quadrado, né? H ao quadrado sobre 4, ou seja, raiz de 4R ao quadrado menos H ao quadrado sobre 2. E aí então ficou mais fácil aqui. Então a área vai ser π vezes aquele cara ao quadrado, então π vezes 4R ao quadrado menos H ao quadrado, tá? E aí, para a área da calota esférica, né, deixa eu tentar reproduzir ela aqui, a gente vai ter a calotinha esférica. Como é que a gente calcula a área? Não, né, o volume. O volume disso aqui, sabendo que a esfera tem raio R, e eu comi a H sobre 2 de dentro. Então, essa medida aqui, essa sim é R menos H sobre 2. E o raio da esfera, o raio dessa calotinha, a gente tem é R. E o raio original da esfera é Rão. Se a gente olhar o exercício 10, tem essa fórmula, tá? A gente pode copiar ela. Tem a resposta no exercício e depois a gente pode fazer a conta. Vamos usar o resultado. É π vezes a altura ao quadrado vezes o raio menos a altura sobre 3. Tá? Então, o volume da calota vai ser π vezes a altura, aquela alturinha ao quadrado. Então, R menos H sobre 2
tudo ao quadrado. Isso, né? E o raio menos a altura sobre 3. Então, o raio da esfera menos aquela alturinha da calota, que pra gente é R menos H sobre 2, tudo sobre 3. Tá bom? A gente tem essa fórmula. E aí é meio que fazer a conta, né? Subtrair uma da outra e ver que o errão desaparece. Tá? Então, vamos tentar fazer essa conta, ver se eu não erro nada aqui para dar certo, né? Deixa eu conferir só com a resposta da lista. Π vezes a altura da calota ao quadrado vezes o raio menos 1/3 daquela alturinha. Π vezes a altura, o raio da esfera menos 1/3 daquela alturinha. Pronto, então é fazer essa conta, né? Vai ser 4/3 de πr ao cubo, menos 2 vezes aquele volume da calota, então vai ficar 2π vezes r menos h sobre 2, tudo ao quadrado, vezes... bom, vamos fazer assim. 3r menos r mais h sobre 2, tudo sobre 3, né? Isso aqui. Tem um comentário, já vejo, menos o volume do cilindro, que vai dar π sobre 4, 4r ao quadrado. Bom, gente, voltamos, eu acho, né? Teve uma falha enorme aqui no meu computador, a sessão deslogou, tive que montar tudo rapidinho outra vez, e a gente perdeu o que tinha escrito na lousa até então, né? O que a gente tinha comentado é o seguinte, é que o que a gente quer mostrar é que se eu tivesse uma esfera e passo uma broca cilíndrica cortando ela, o volume do sólido que sobra é independente do raio da esfera e sim dependendo somente da altura com que fica o cilindro que eu furei, tá? Então, para isso a gente montou o seguinte, né? O volume do sólido que a gente quer calcular, ele era obtido retirando 2 calotinhas esféricas como essa que eu estou marcando aqui, tá? Essa tampinha de cima ou de baixo, ou na outra esfera maior seria uma calota esférica maior. E o volume do cilindro lá dentro, tá? Então, para o volume do cilindro lá dentro, o que a gente faz? Eu vou precisar saber, a altura dele é h, tá bom? Então isso aqui é h sobre 2. Este segmento aqui é exatamente um cara que sai do centro e vai até um ponto da esfera, portanto mede r. Com isso eu consigo calcular o raio do cilindro, tá? Sai de um Pitágoras aqui, vai ser raiz quadrada de R2 menos H2 sobre 4, tá? Se quiser tirar o mínimo e botar 2 para fora, a gente fez isso, vai ficar 4r ao quadrado menos h ao quadrado sobre 2 fora da raiz. Tá? Então, como a gente tinha observado antes, o volume que queremos é o volume da esfera total menos as 2 calotinhas esféricas menos o volume do cilindro lá dentro, tá? E aí a gente calculou cada uma delas, né? Quer dizer, calculamos não, a gente já conhecia o volume da esfera inteira, 4/3 de πr ao cubo. O volume do cilindro lá dentro é a área da base, que é uma circunferência de raio r pequeno, né? Então vai ser π vezes aquele cara ao quadrado, o r ao quadrado lá em cima, em laranja. Então, π sobre 4, 4r ao quadrado menos h ao quadrado, vezes a altura do cilindro, e essa é o h inteiro mesmo.
E o volume das calotinhas, eu aproveitei agora, eu tinha falado naquela outra parte do vídeo, eu copiei a figura e a resposta do exercício 10 da lista, que dão exatamente o que a gente pede. Depois a gente pode comentar como é que calcula isso aí, tá? Então vamos lá, o volume dessa calota vai ser π vezes aquela alturinha ao quadrado, tá? E a alturinha em questão agora é esse cara aqui, né? Esse segmento aqui é o h em questão, ou seja, ele é r menos h sobre 2, tá bom? Essa medida pequena aqui. Então vai ficar π vezes esse cara ao quadrado, r menos h sobre 2 ao quadrado, vezes o raio da esfera original, r maiúsculo, menos aquela altura de novo sobre 3. Então, r menos h sobre 2 sobre 3. Tá? E aí o que eu preciso mostrar é que essa conta, o volume da esfera menos 2 vezes as calotas menos o volume do cilindro, o r não aparece. Então, vou fazer essa conta aqui, né? Então, tem que escrever tudo e ver se o r some. Menos 2 vezes aquele cara, então vai ficar 2π. Aqui eu vou escrever já do mesmo jeito, né, para ver se facilita um pouco as contas pra gente. 4. Aqui não, né? Não dá para fazer desse jeito. Eu posso tirar um mínimo aqui, então vai ficar um π sobre 4 que sai, né? Esse cara aqui 2. R menos H ao quadrado. Vezes aquele outro cara, eu já vou tirar um mínimo também, vai dar um 3, então aqui vai ter um 6. 3R menos R mais H sobre 2. Legal. Que mais? E o volume do cilindro que está ali, né? π sobre 4. 4R ao quadrado menos H ao quadrado, tudo vezes H. Então a gente precisa fazer essa conta e mostrar que o R simplesmente desaparece. Tá? Eu não sei se vale a pena a gente fazer a conta até o final, mas bom, vamos tentar, né? Então o que a gente vai ter aqui? Esse cara dá para melhorar um pouquinho, né? O que é isso? Aqui eu vou ter um 2R, né? 2R mais H sobre 2. Vamos fazer tudo, vai. Então isso aqui vai ser ainda igual 4/3 πr ao cubo menos, bom, conta, vai, π sobre 6 r ao quadrado menos 2r h mais h ao quadrado vezes 2r mais h sobre 2 mais πr ao quadrado menos π h3 sobre 4. Quer dizer, um outro jeito também, assim, agora eu estou pensando, você podia derivar em relação a R e ver que é zero, né? E, portanto, ela não depende de R, é uma função constante em relação à variável R. Eu não sei se isso fica mais fácil ou não, tá? Bom, aí tem que fazer todas as contas aqui, vamos embora. Então, eu tenho um 4/3 de πr ao cubo. Tem algum r ao cubo aqui? Desculpem. Aqui eu vou ter um π sobre 6, π sobre 3r ao cubo, né? Então, não sei se eu gostei, eu devo ter errado alguma conta, né? Não sei. Vocês entenderam o que é para fazer, caso eu não tenha errado as contas? Ou caso eu tenha errado as contas? Tem alguma dificuldade no exercício que vocês queiram discutir? Eu acho que eu apertei o botão errado aqui. Era para abrir o chat.
Tá, eu não sei se vocês pararam de falar. Acho que ainda estão me ouvindo, né? Tá claro o que é para fazer? Eu não sei se vale a pena a gente ficar fazendo essas contas ou se eu errei em alguma coisa aqui, né? Aqui eu vou ter... calma lá, com cuidado, né? Bom, tem que fazer essa conta, gente. Eu não sei se a gente ganha muito com isso ou não. Pode fazer isso. A outra opção é olhar para V e derivar isso em relação a R e ver que vale zero, tá? Ou V' de R, faz as contas e vê que é zero. Tudo bem? Vocês acham que vale a pena terminar isso ou a gente pode discutir por que o 10 tem essa fórmula? Aqui de fato um exercício que é só fazer as contas e de fato é um fato bem notável, né? A gente não acredita que isso seja razoável, né? Que o volume, por maior que seja a esfera, quer dizer, você fala, bom, se eu cortar na mesma altura eu vou jogar fora um pedaço maior da esfera, mas por que o volume dessas duas coisas precisa ser exatamente o mesmo? É de fato surpreendente, né? Eu queria um pouco a opinião de vocês, por favor, para me ajudar. Se eu continuo fazendo essa conta ou se a gente faz a conta do exercício 10, que acho a Luísa perguntou, né? Eu acho que... Não sei se vocês estão me ouvindo. Estão sim. Deixa eu ver aqui. Por mim pode ir para o próximo, né? Tá claro que é só fazer essa conta. Eu não sei se eu errei alguma coisa ali ou não, um sinal ou alguma distributiva aqui, mas o fato é que o R vai desaparecer, né? Você tem um termo com algum πr ao quadrado que vai se cancelar com esse e tudo mais, a gente vê. Isso, tá bom. Então vamos ver. Esse aqui também a gente pode obter ele como um volume de rotação, né? Você pode pensar que você tem uma esfera de raio A, tá? Então a gente tem... Posso pensar nessa meia circunferência aqui. Escrevo esse cara como gráfico da função. Lembra, a equação da circunferência é x2 mais y2. Circunferência centrada na origem de raio A é isso. Então esse cara é raiz quadrada de A2 menos x2, tá certo? E eu vou querer o volume do sólido de rotação, de modo que aqui eu tenho a altura h, né? Esse ponto aqui é A, para esse cara aqui medir h, quanto que tem que ser esse sujeito aqui? A menos h, tudo bem? De A menos h até A, eu vou ter exatamente h. E aí eu vou pegar e vou rotacionar este sólido, rotacionar essa circunferência para obter a calotinha esférica. Tá bom? Então quem que é esse volume aqui? É pela definição que a gente deu para a integral, deduzimos essa fórmula, né? Vai ser a integral de A mais H até A de π vezes a função ao quadrado. Então no caso A2 menos x2. E aí isso aqui tranquilo, né? A gente acha essa primitiva rapidinho, vai ser π A2x menos x3 sobre 3 e vou calcular isso de A mais H até A. Ou seja, π que multiplica, eu vou ter A ao cubo menos A ao cubo sobre 3 menos, vou botar um parênteses aqui, né? A ao quadrado, A mais H, menos A mais H ao cubo sobre 3. Fecha esse, fecha o da ponta. Tá bem? E aí, se você... Tá, voltamos, gente, mais uma vez. Segunda queda na mesma sessão. Perdemos a luzinha anterior. Eu vou tentar capturar essas telas
dos trechos de vídeo gravado anteriormente e juntar num PDF só, tá? Não vai ficar como antes, mas é o que vai dar pra gente fazer para não ter que reescrever tudo novamente. E aí uma aula que era para ser uma aula pra gente fazer bastante exercícios, eu tô treinando abrir e fechar o mesmo programa porque dá pau o tempo todo, tá? Então a gente tinha escrito esse volume e o que você precisava fazer era mostrar que ele independe de R, né? Fazer as continhas e ver que o R some no final. Para o volume da calota que a gente usou, que é o exercício 10, né? Então eu vou pôr ela deitada assim, fica mais fácil da gente ver. Tá? Então é uma esfera de raio A, né? O centro está aqui. E aí eu peguei um segmento aqui de medida H. Como é que a gente fez para enxergar isso? A gente olha para o gráfico da meia circunferência, né? Y igual a raiz de A2 menos X2. Marco aqui um ponto de modo... Aqui eu tenho A, tá certo? Para essa medida aqui ser igual a H, este ponto tem que ser exatamente A menos H, né? De modo que essa diferença é H. E aí eu giro essa semicircunferência em torno do eixo X e vou então obter a minha calotinha esférica só desse pedaço, né? Se eu fizesse tudo, eu obteria a esfera inteira. Desse jeito eu vou ficar só com essa calota e o volume, então, vou escrever de novo aqui, vai ser a integral de A menos H até A de π vezes a função, o gráfico, a função que me dá o gráfico ao quadrado. Nesse caso eu vou ficar com A2 menos X2, tá? E aí faz todas as contas, né? A primitiva é A2x menos x3 sobre 3. Eu vou calcular isso aqui de A menos H até A. Tá? A gente fez a conta, vai ficar π A ao cubo menos A ao cubo sobre 3 menos a... Vou pôr um parênteses, né? Porque para não errar com o menos que tem ali dentro. A2 A menos H menos A menos H ao cubo sobre 3. Tá? E aí você faz as distributivas todas, aqui é o menos, tá? Faz todas as continhas que tem para fazer e vai obter a fórmula que está na resposta do exercício 10 ali. Tudo bem? Dúvidas? A Vitória tem uma dúvida que acha que talvez seja boba. Nenhuma dúvida é boba, só aquelas que você não pergunta, né? Luísa, você entendeu a história do quais são os extremos de integração ali? Você tinha perguntado antes? Legal. A Vitória, não tem que agradecer não, imagina, eu que peço desculpas pelas confusões técnicas todas aqui, tá? A Vitória pergunta, quando a gente deriva, a gente pode derivar por derivação imprópria? O que é derivação imprópria? Eu acho que você quer dizer implícita, né? Que é quando a função é dada por uma equação, né? Tá. Então, tudo bem. A gente tem uma coisa que chama integral imprópria, por isso que eu perguntei, né? A derivação implícita você tem a função escondida. Calcular a integral, vamos botar os nomes certos. Você está pensando em achar a primitiva, né? Se eu tenho uma equação dada implicitamente, por exemplo, eu sei que eu tenho uma função y de x tal que x² mais y² é uma constante. Quem é a primitiva de y? A gente não tem muito como fazer isso, né? A gente conseguiria escrever nesse caso, né? Você pode calcular a primitiva dos dois lados e dizer que a primitiva de y de x ao quadrado seria... E aí você não tem propriedades do tipo tirar a raiz quadrada, né? A primitiva... A raiz quadrada da primitiva é a primitiva da raiz quadrada, não tem nada disso. Então, a gente não tem um método de integração para integrar ou calcular a primitiva de funções dadas implicitamente. Tá? Mas é uma pergunta bem interessante. Quer dizer, se a gente sabe derivar, por que a gente não consegue integrar, né? Ou calcular a primitiva?
Não dá, mas o que dá é assim, se você olha para uma expressão implícita que tem os y's e os y's linhas, talvez você conseguisse calcular a primitiva da y linha, né, no final das contas, né? Da y é difícil, tá bom? Assim, olhando para uma certa questão específica, uma expressão específica, você poderia conseguir sim, mas em geral não tem muita esperança de fazer isso. Tá bom? Vamos lá. Dos outros exercícios que vocês pediram, dessa sessão era o 12, né? O 10 a gente acabou de fazer, que é o da calota esférica. Deixa eu dar uma olhadinha no 11º. Alguém marcou 33? Não tenho 33 nessa parte, né? Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui a lista 3, achei. O 11 da seção 4 é o comprimento da curva cosseno hiperbólico, é isso? Esse é um problema que é interessante. Tá? Vamos lá. Então, esse aqui eu vou marcar como feito anteriormente. Eu vou salvar a luzinha agora, né? Eu vou marcar assim, ó, antes do bug, tá? E se eu conseguir salvar, ótimo. Se não, a gente tem o registro dela na memória de vocês, tá? É o princípio de Huygens. A gente vive no R3. A onda some em tempo finito, né? Então vamos lá, feito anteriormente esse aqui, vamos para o próximo. É o 11º, né? Então não vou nem precisar copiar. Eu quero o comprimento de y igual do gráfico da função cosseno hiperbólico de x, tá? Para x indo de 0 até 4. É esse mesmo, né? De 0 a 4. Menos 3 até 4. Tá. Essa parte aqui é o de menos, né? O tamanho do intervalo. Porque o que a gente precisa é calcular a primitiva, né? E como é que a gente calcula o comprimento de um gráfico? O comprimento de um gráfico, a gente chamou de L, né? Vai ser simplesmente a integral no intervalo em questão da raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado dx, né? No meu caso, o y de x aqui. Então vamos lá. Quem que é, para a gente lembrar? Talvez valha a pena a gente fazer essa conta no rascunho. Não lembro da gente ter trabalhado diretamente com a função cosseno hiperbólico, né? Y de x igual a cosseno hiperbólico. Qual que era a definição do cosseno hiperbólico, né? Era e elevado a x menos e a menos x sobre 2. E aí, portanto, se você calcula a derivada, vai dar o quê? Derivando isso aqui, a derivada da exponencial é ela própria. Aqui vai ter um menos que vai tombar com a regra da cadeia. Desculpa, aqui é mais, tá? E aqui vai ter um menos. Sobre 2. Isso aqui é exatamente o que a gente chama da função seno hiperbólico de x, tá? Então a derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. E se você derivar de novo, né? Quem que é a derivada do seno hiperbólico? Esse menos vai tombar aqui por causa da regra da cadeia. E eu vou voltar para o cosseno hiperbólico. Então, as funções hiperbólicas, uma é a derivada da outra, sem ter aquele sinal de menos de vez em quando, tá? E uma coisa que, uma identidade importante que a gente tem, que é equivalente à identidade para as funções trigonométricas no círculo, né? Cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado é 1. Aqui é menos, nas funções trigonométricas no círculo isso aqui é um mais. Tá? Então, em vista disso, o que a gente vai fazer? Eu vou ter, isso aqui vai ser a integral de menos 3 até 4 da raiz quadrada de 1 mais a derivada do cosseno hiperbólico. Quem que é a derivada do cosseno hiperbólico? Seno hiperbólico ao quadrado. Dx, tá? E o que é 1 mais seno hiperbólico?
Cara, por essa identidade você passa o seno hiperbólico para lá, ele é cosseno hiperbólico, né? Então vai dar menos 6 até 4. Raiz quadrada de cosseno hiperbólico ao quadrado. Isso, em princípio, seria... Eu vou escrever assim, tá? Módulo. Raiz quadrada do cosseno hiperbólico ao quadrado é o módulo do cosseno hiperbólico, né? Mas se você olhar para a definição do cosseno hiperbólico, ele é a soma de duas exponenciais, então ele é sempre positivo. Aqui não tem quadrado mais, tá? É uma função sempre positiva, então o módulo dela é ela própria. Isso aqui não é um h, é um 4. Tá? Então pronto. Como é que eu vou calcular essa integral? Acha uma primitiva. Qual é a função que quando eu derivo dá cosseno hiperbólico? É o seno hiperbólico, né? Então vai dar seno hiperbólico de x calculado em 4, de menos 3 até 4. Ou seja, isso é seno hiperbólico de 4 menos seno hiperbólico de menos 3. Agora, é facinho de ver também que essa função aqui é uma função ímpar, né? Se eu troco x por menos x, essa aqui é par. Se eu troco x por menos x, não muda nada. E que se eu troco x por menos x, troca o sinal. Então, esse menos ele pula para fora aqui, se você quiser, né? Então vai ficar seno hiperbólico de 4 mais seno hiperbólico de 3. Tá? Que é um número, né? Que número é esse? Você pode até escrever. E elevado a 4 mais e elevado a menos 4. Desculpa, e elevado a 4 mais e elevado a menos e elevado a menos 4 sobre 2 mais e elevado a 3. Dá para pôr tudo em termos das funções exponenciais aqui. Tá? Eu não sei como é que está a resposta no gabarito. Está exatamente como eu escrevi aqui. Seno hiperbólico de 4 mais seno hiperbólico de 3. Tá bom? Dúvidas? Esse era o 11º da seção 4. Deixa eu ver o que mais que foi pedido. O 10º era o da calota, a gente já fez. Os outros estão uns números um pouquinho menores, né? Deixa eu ver o 8º, por exemplo. O 8º ele é bem parecido com um que a gente fez em sala. Eu rodei o gráfico do logaritmo em torno da reta y igual a 2. Tá, eu posso dar mais ou menos... Deixa eu... Acabei não usando tanto espaço assim. Deixa eu colocar esse cara aqui. A gente pode olhar como é que é a ideia do 8º e eu deixo continho para vocês tentarem fazer também, tá? Acho que é importante. O 8º, você vai pegar as funções y igual a x ao quadrado e y igual a 2 menos x ao quadrado. Vamos desenhar esses caras. Y igual a x ao quadrado. Tá? E 2 menos x quadrado é uma parábola de boca para baixo, que sobe aqui até o 2, né? Vamos dizer assim. Tudo bem? Aqui é 2. E eu vou ter essa região. E vou rodar isso em torno da reta y igual a 3. Vou fazer de outra cor aqui. Tá? Então y igual a 3. E como é que a gente vai fazer para calcular esse volume? Eu trago tudo 3 unidades para baixo, né? Boto essa reta amarela em cima do eixo x e calculo com a fórmula usual. Como? Sempre o volume da de cima menos o volume da de baixo. Tá bom? É o volume do sólido maior menos o volume do sólido menor. Quer dizer, qual que é a figura geométrica que você vai enxergar aqui? Vai ser mais ou menos como se fosse uma rosquinha, né? Só que é uma rosquinha que as fatias dela, se você cortar transversalmente, não são círculos, são emenda de duas parábolas. Então, parte do exercício é descobrir quem são esses pontos aqui, né? Esses pontos são exatamente os pontos onde x² é igual a 2 menos x². Portanto, x vai ser igual a mais ou menos 1, né? Tá bem? Aqui é menos 1, aqui é 1. E eu vou calcular alguma integral de menos 1 até 1, qual seja.
vai ser sempre a de cima menos a de baixo, né? Então vai ficar o volume, vai ser a integral. Vou trazer tudo 3 unidades para baixo, então isso aqui eu vou olhar como sendo a rotação da função a 2 menos x², quando eu tiro 3 vai ficar menos 1 menos x², e a outra x² menos 3. Tá bom? O sólido que eu vou obter girando essa região em torno do eixo x é o mesmo sólido que eu obtenho girando aquela região em torno do eixo amarelo, aqui y igual a 3. Tá bom? Então o que você vai fazer? Se você quiser, você pode rebater isso lá para cima, né? E pensar então que eu vou ter essa aqui é menos 1 menos x², eu vou ter a 1 mais x² aqui. E a outra que era x² menos 3, né? Eu vou ter 3 menos x². Porque fica fácil de ver quem está por cima e quem está por baixo, né? Então, meu volume vai ser π vezes, essa aqui é a integral de menos 1 até 1, desse cara ao quadrado, menos a de baixo, né? Que é... Desculpa, a de cima é 3 menos x², né? Ao quadrado, e a de baixo é x² mais 1. Tá bom? Aí aqui, daqui pra frente todo mundo consegue, né? Você abre esse quadrado, vai ficar um polínômio de grau 4 e primitivo vai ser um cara de grau 5, você substitui nos extremos aqui e tudo bem, tá bom? Então acho que aqui não tem mais dificuldade. Tá claro esse? Dúvidas? Sim, não, podemos seguir em frente. Então esse era o 8º da seção 4. Deixa eu ver o que mais que tinha de interessante. 12, eu acho que nem tem 12. Ah, o 12 é esse que a gente fez, claro, que deu toda essa confusão ali na gravação, né? Bom, esses são os maiores. 15 não existe, 37, 33 também não existem. Ah, não sei, talvez fossem de outras sessões, né? Vamos ver, tem coisa no chat ali. A gente pode passar para outra sessão. Eu somei 3 aonde, Daniel? Não, eu não somei 3. Eu subtraí 3 de todo mundo, né, para trazer aquela reta amarela para o eixo y, para o eixo x, ou seja, y igual a 0. E aí, como ficou lá embaixo, para eu não ter confusão, o que eu fiz? Eu imaginei que eu rotacionei 180 graus e vi que a função que está embaixo, aquela parábola de boca para cima, depois que eu subtraí 3, quem é? x² menos 3. Quando eu giro ela 180 graus, ela troca de sinal, né? Fica 180 graus em torno do eixo x. Então, talvez seja bom eu colocar umas cores aqui, tá? Essa parábola rosinha, aqui, que é quem? A original era x². Eu trouxe para baixo, ela é y igual a x² menos 3. Como aqui fica ruim, se eu fizer o de baixo menos o de cima, vai ficar meio esquisito, né? Porque está negativo, o que eu fiz? Eu imaginei que eu rotacionei isso 180 graus e estou olhando, essa parábola veio parar aqui. E ela é, então, esse cara com sinal trocado, 3 menos x². Tá bom? De maneira análoga, a parábola que originalmente era de boca para baixo era 2 menos x². Quando eu tiro 3, ela fica menos 1 menos x². E quando eu multiplico por menos 1, ela vem parar aqui em cima, x² menos 1. Ou seja, essa fatia, ela é a mesma fatia que essa. E quando eu girar em torno do eixo x, girar tanto faz dar uma volta completa com a de baixo ou dar uma volta completa com a de cima, é o mesmo sólido.
Então aqui em cima ficou mais fácil para eu ver que é o volume da região rotacionada, né, nesse intervalo aqui. Deixa eu pôr de laranja para não confundir. Nesse intervalo, a integral da primeira parcela vai me produzir o sólido maciço delimitado pela parábola y igual a x² menos 3. Aí eu vou e subtraio o volume da rotação da parábola de dentro, que é a x² mais 1. O que eu vou obter é o que seria a rosquinha maciça, e aí eu comi essa parte interior e fiquei só com ela a oca, que era o que o exercício estava pedindo. Tá claro? Tá claro, Daniel? É sempre a que gera o volume maior menos a que gera o volume menor. Daria na mesma calculando a integral das funções subtraindo 3? Porque você vai elevar ao quadrado, né? Você vai subtrair 3 e elevar ao quadrado, então tanto faz. Tá? É sempre a que gera o volume maior menos a que gera o volume menor, senão fica negativo. O que não pode é você elevar ao quadrado e subtrair depois, por exemplo, né? Que aí é aquela confusão que a gente falou que pode acontecer às vezes, de você se atrapalhar e calcular o quadrado da diferença ou a diferença dos quadrados aí. Tem coisa para tomar cuidado. Tá bem? Vamos ver a sugestão da Vitória de ser o 3 e o 7. O 3, ele também a gente consegue fazer, é simples, tá? Você vai montar no plano um sólido cuja base é um astroide e as seções são quadrados. O astroide é essa curva aqui, eu posso até desenhar ela no Desmos e mostrar para vocês. E aí eu vou fazer isso e aí a gente pendura os quadradinhos para tentar enxergar qual é a figura. Tá bom? E o 7, eu te dou uma região no plano e eu quero calcular a rotação dela em torno da reta y igual a 2, o volume do sólido, né? Então, como é que você faz o 7? O 7 é mais tranquilo, eu vou deixar encaminhado e vou pedir que vocês terminem as contas, tá bom? O sétimo, ele te dá uma região A, tá? xy pertencente a R2 delimitado pelo seguinte conjunto de equações. X está entre 0 e 1. Eu vou ter que y está entre duas coisas, né? Então, ln x mais 1 mais 2 e elevado a x mais 4. ln de x mais 1 mais 2 e elevado a x mais 4. Deixa eu ver se era isso mesmo. 4 fora. Tá bom, tudo certinho. Tá? Então, o que a gente precisa é desenhar essa região. Tá bom? Então, x está entre 0 e 1. Isso aqui tá bom. E para x entre 0 e 1, como é que é o gráfico do log de x mais 1? Você vai trazer uma unidade para a esquerda do gráfico do log, né? Então, quando x vale 0, ln de 1 é 0. Quando x vale 1, aqui é ln de 2, tá? Essa altura aqui é ln de 2. Ele vai tender para menos infinito quando x for menos 1, tá bom? Então esse é o gráfico do ln. O y vai estar para cima disso e abaixo de e elevado a x mais 4. E elevado a x no 0 vale 1, então vai ser uma exponencial que no 0 ela vai valer 5, né? Então pega o gráfico de uma função exponencial aqui. Quando x vai valer 1, isso aqui vale 4, a altura aqui é 4 mais e. Só para a gente marcar a coisa. E a região que eu estou trabalhando é essa região aqui. Tá bom?
O que eu quero fazer? Eu quero rodar isso em torno do y igual a 2. Se eu não me engano era isso, né? Então eu vou pegar y igual a 2. Onde está y igual a 2? Abaixo desse cara e acima do log de 2, né? Então é uma reta aqui no meio. Vou fazer de novo em amarelo, não sei exatamente qual ponto. Tá? Mas aqui é a altura y igual a 2. Eu vou girar esse cara. Então o que você tem que fazer? A ideia é quebrar essa região em pedaços, tá bom? Porque se você simplesmente calcular essas integrais, você vai estar contando pedaços duas vezes aqui. Então, traga tudo para o eixo x, calcule cada um dos pedaços e retire a parte em comum. Tá? O que é a parte em comum? Você vai ter todo esse cilindro aqui sendo contado duas vezes, né? Porque ele vai ser contado na parte do entre o log de 2y igual a 2 e também vai ser contado quando você rodar, ele vai vir daqui e vem daqui também. Então tem que tomar esse cuidado, tá bom? É só isso. Então é um exercício de saber dividir bem as regiões. Eu esqueci de somar 2 ao ln no gráfico. Putz, esqueci. Então aí ele fica mais fácil. Obrigado, Fábio. Então a gente somando 2, o que acontece é ficar melhor ainda, né? O que eu fiz ali, o eixo x era tá, então isso aqui é ln de 2 mais 2. A reta y igual a 2 vai estar aqui. Essa aqui vai ser a reta y igual a 2. E aí o eixo x está um pouquinho aqui para baixo, tudo bem? Né? Isso. Aí é mais tranquilo ainda. X, Y, e aí você vai rodar esse cara. O que você vai fazer? Traz todo mundo 2 unidades para baixo, ou seja, quando você tirar o 2 daqui desse cara, vai ficar o ln de x mais 1, e a de cima vai ser elevado a x mais 2. Então o volume que você quer é mais tranquilo ainda, né? Vai ser a integral de 0 até 1, de π vezes a de cima ao quadrado, né? Trazer 2 unidades para baixo. Então vai ser e elevado a x mais 2 ao quadrado, que é o volume da de cima. Vamos até quebrar em duas integrais. Ó. Lá em cima eu escrevi numa só, aqui pode escrever assim. π vezes o volume da de baixo, né? Vai ser ln de x ao quadrado dx. Tá? Sabemos calcular cada uma delas? Sim, né? Só que toma cuidado, não vai dar e elevado a x quadrado, dá e a 2x. Tá? Então vai ficar e a 2x mais 4e a x mais 4, sabe a primitiva de todas. E aqui a primitiva do ln ao quadrado a gente faz via integração por partes. É um dos exercícios da seção 1. Tá bom? Então esse era o sétimo. Era o sétimo mesmo? Acho que sim, né? Era o sétimo. E o terceiro... Deixa eu ver. Cadê a lista? Tá aqui. O terceiro é o volume, é o do asteroide, né? Vamos tentar fazer o gráfico do asteroide, então. Ln de x mais 1. Obrigado, Sabrina, eu esqueci de escrever. E aqui, no integrando é ln de x mais 1, né?
eu arrumar isso. ln de x mais 1, tudo ao quadrado, e não muda nada, né? Se você sabe calcular a integral de ln ao quadrado, você sabe a de ln de x mais 1, basta chamar u de x mais 1, né? Se u é x mais 1, du é igual a dx. Então a primitiva do ln ao quadrado, se você souber, a do ln ao quadrado de x mais 1, pega a que você tinha antes e coloca x mais 1 no lugar. Por quê? Porque a derivada do x mais 1 é 1, né? Então quando fizer a regra da cadeia vai ter um 1 multiplicando, não faz diferença nenhuma. Beleza. O terceiro, vamos ver se ele cabe aqui. A gente tem uma curva que chama astroide, tá? Depois eu faço o desenho dela para vocês. No Desmos, por exemplo. Como é que é o gráfico desse cara? Vou botar uns eixos. Dá para fazer retinho, a gente faz reto, né? É um exercício desenhar o gráfico dessa função, né? A gente tem que é uma equação x elevado a 2 terços. Eu acho que do jeito que está ali assim, né? X a 2 terços mais y a 2 terços igual a elevado a 2 terços. Claramente, você tem que... O fato de ter um 2 no numerador diz o quê? Que se você trocar o x por menos x ou o y por menos y, não muda nada, né? A figura é simétrica, ou seja, trocar x por menos x é rebater em relação ao eixo y. Então, o que eu tiver no primeiro quadrante vai ser o que eu tenho no segundo. E trocar o y por menos y é rebater em relação ao eixo x. Então, o que eu tiver no primeiro é igual ao que eu tenho no quarto. E o que eu tiver no segundo é igual ao que eu tenho no terceiro. Então, para conhecer essa curva, eu posso supor x e y positivos. E o desenho que eu fizer, eu simplesmente replico nos outros quadrantes via reflexão, né? Então, se x e y são positivos, eu posso tirar o y como eu elevo a 3 meios, né? Passa para o lado de lá, eu vou ficar com a elevado a 2 terços menos x elevado a 2 terços. E eu vou elevar tudo isso a 3 meios, ou seja, vou fazer isso elevado ao cubo e tirar a raiz quadrada. Tá? Então, isso aqui é uma função y, depende de x. Você consegue desenhar isso via coisas do cálculo 1, né? Que é o que a gente está fazendo agora, a propósito. Ou seja, o domínio disso, o x tem que estar entre 0 e a, porque x maior ou igual que 0, aqui vamos pôr maior ou igual, pode. Quando x é igual a 0, não é derivável, você nota essa coisa que a tangente tende a ser vertical aqui. Quando x for igual a, o y é 0, então esse ponto aqui é o ponto A. E você calcula a primeira derivada, vê que ela é estritamente negativa, e a segunda derivada é sempre positiva, portanto é decrescente de boca para cima. É uma coisa assim. E você reflete esse cara, troca o y por menos y, troca o x por menos x e deixa o y positivo. E depois olha para x e y ambos negativos, tá? Então, como você não está vendo aqui, mas como é na realidade, é uma figura totalmente simétrica, tá? E chama astroide porque ela parece uma estrelinha, né? Tá bom? Então, a figura, o sólido 3D que eu vou desenhar, vamos ver se eu consigo aqui, tá? E na lousa de verdade não dá muito certo, então vamos ver, vou torcer para que funcionar. Tá, então eu tenho aqui meu plano XY e Z. E eu tenho um astroide no plano XY, tá? Então ela é uma curvinha aqui. Lá atrás ela vem uma coisa assim. Tá, a parte negativa do eixo X, parte negativa do eixo Y. E aqui ela continua uma... Tá tentando desenhar alguma perspectiva. E o pessoal da FAO que me perdoe se a coisa não está muito boa. E aí, o sólido que eu vou construir é o seguinte, é um cara que cada fatia é um quadrado. Era isso, né? Vamos ler o enunciado. O volume do sólido cuja base é o astroide que está ali, que eu acabei de desenhar, e que as seções transversais por planos paralelos ao plano XZ são quadrados. Então é exatamente isso. Quer dizer, quando eu pegar um plano paralelo ao plano XZ, que é o que está perpendicular à tua tela aí, eu vou ter uma fatia que é um quadrado, tá? Então vai ser, eu vou para cada valor de y ou cada valor de x, a minha fatia vai ser um quadradinho aqui.
Tá, aqui atrás acho que dá para ver melhor. Você consegue imaginar que sólido que é esse? Desenha um asteroide no chão e para cada ponto da asteroide você liga com o cara oposto embaixo e levanta um quadrado com a altura daquele lado. Tá? Dá um sólido bem interessante. Ele, assim, se você quiser ter alguma ideia do que ele é, aquele símbolo do Wolfram Alpha é mais ou menos isso, só que com várias pontas, tá bom? Então a ideia é esse sólido. E como é que você vai calcular o volume disso? Se você tem o valor da área de cada fatia é um quadrado, né? Então se esse cara aqui tem a área A de x, quem que é o volume? O volume vai ser integral dos A. Aqui na verdade está dependendo de y, né? Eu podia trocar o x com y porque a figura é totalmente simétrica, né? Então o A de y vai ser um quadrado, tá bom? Depois a gente vê quanto que é. Então a integral vai ser, o volume vai ser o quê? Vai ser a integral deste ponto aqui de baixo, que é o menos A até A, ou por simetria você pode pegar duas vezes a integral de 0 até A. Eu vou escrever as duas aqui. De A de y dy. Tá bom? É simples assim. Ou, se você quiser, duas vezes a integral de 0 até A de A de y dy. Tá? Dá na mesma. E quem que é o A de y? É um quadrado que tem um cara desses aqui. Na verdade, na figura ali, no y, né? É um cara que tem isso aqui como lado. E quanto que é isso como lado? É a mesma coisa que esse no ponto correspondente, né? E quanto que é essa medida? Para cada x, o lado é isso aqui, né? Metade do lado. Então vai ser duas vezes isso. Então quem que é A de y? A de y é... Você acha que vai ficar horrível, né? Ter que integrar um x elevado a 2/3 dentro de um elevado ao cubo com raiz quadrada? Não vai ficar tão ruim. O A de y vai ser duas vezes aquele cara... Bom, duas vezes isso tudo, né? O valor do y elevado ao quadrado. Então vai ficar A elevado a 2/3 menos y elevado a 2/3. Estou trocando y com x porque eu fiz o desenho com y aqui, né? Então é tudo isso elevado a 3/2, tudo ao quadrado. Tá? O que vai dar isso aqui? Dá 4. Aí vai embora esse cara, né? A elevado a 2/3 menos y elevado a 2/3, tudo ao cubo. E aí esse cara se expande com o binômio de Newton e vai ficar só potências de y. Você sabe calcular a primitiva de y elevado a alfa para qualquer alfa, né? Então é só fazer essa continha. Pluga esse cara aqui e corre para o braço. Tá bom? Então isso daria o volume do sólido que tem como base um asteroide e você levanta quadrados. Se você quiser os dois lados, né, uma estrelinha tridimensional e não só ela cortada ao meio, você multiplica por 2. Tá bom? Dúvidas? Vamos tentar trocar para outra sessão, ver se a gente consegue fazer mais algum. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Vocês voltam lá pro Mentimeter e tentem, por favor, colocar o... Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui no Mentimeter para todo mundo. Vou abrir para vocês também. A gente pega a segunda sessão mais votada e reescolhe os exercícios, tá? Deixa eu abrir o Mentimeter para vocês também. O link é o mesmo e o código 74752 também, tá? Vamos ver se eu consigo fazer aparecer. Apareceu. Sabrina tem uma pergunta. Ah, já foi. O LNX mais um. Tá, então eu vou zerar aqui a página.
Desculpem de novo. Como é que eu faço isso? A segunda seção mais votada foi a seção 3. Tá? Então, vamos abrir agora uma votação para a seção 3. Acho que é melhor fazer assim, né? Reset Results. Então vamos escolher exercícios da seção 3. Tá bom, vou abrir a votação agora. Um minutinho, vai, pra gente não perder muito tempo. Nossa, tem exercícios esses todos? 40? Qual que é a seção 3? Ah, o de calcular primitivas, né? Tá. Então vamos lá. Joia. Mais 30 segundos para decidir. Em princípio, os campeões são 36 e 37, né? Vamos ver se muda isso. Acho que não. Tá bom? Acho que 36 primeiro e 37 depois sobre algum tempinho. Vamos ver quais são eles. O 36 é integral de A mais A2 mais B2 x2 raiz, né? E o que aparece é um bando de logaritmos lá, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer com isso. Aqui. Vou colocar a luzinha para o pessoal na tela aqui que está ao vivo e em seguida para o vídeo. Luzinha. Tá. Então, é um exercício calcular a primitiva, né? Então, seção 3, tá bom? Exercício 36 é calcule a primitiva da raiz quadrada de A2 mais B2 x2 dx. Tá bom? Então vamos lá, o que a gente vai fazer? B2x2, né? Escrevi certinho? Sim. É uma soma de coisas ao quadrado aqui dentro, portanto a gente fica feliz de que a raiz está bem definida, né? Então eu poderia calcular essa primitiva em qualquer lugar. A parte chata é que você fala, bom, não sei muito bem o que fazer e tal, né? Mas a gente pode começar lembrando, por exemplo, de identidades trigonométricas com secante e tangente que tem a ver com soma de quadrados, né? E aí uma coisa boa é tentar fazer aparecer uma coisa do tipo 1 mais alguém ao quadrado aqui e usar essas coisas. E para aparecer um 1 no lugar do A, eu vou pôr A ao quadrado em evidência, tá? Dentro da raiz, vou escrever isso bem devagarzinho, né? Vai ficar A ao quadrado, que multiplica 1
mais b2x2 b quadrado x quadrado sobre a ao quadrado. Tá? Com isso, você não precisa ficar com muito medo, não. Porque b e a são constantes, né? Então, uma mudança de variável aqui vai me ajudar. Legal. Aí, esse a, ele sai da raiz como módulo de a, né? Não sei se está escrito que o a é maior que zero, mas deveria. Não está escrito isso em lugar nenhum, né? Eu acho que precisa dessa hipótese, tá bom? Senão aqui sairia um módulo de a, tá? Vamos deixar só, vamos supor que o a é maior que zero, vamos deixar com a. Se ele for negativo, depois a gente vê o que faz, tá bom? Então ele sai a, pula fora da integral, então vai ficar a primitiva da raiz de 1 mais a bx sobre a, tudo ao quadrado, dx. Tá bom? E aí, como eu tenho uma coisa do tipo 1 mais alguém ao quadrado, vamos tentar lembrar das identidades trigonométricas, né? As que a gente tem básicas são cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. E aqui, bom, quando eu passo para lá, se eu tivesse um sinal de menos aqui, eu usaria essa, né? Mas não é essa que a gente tem. O que a gente tem é a outra, que envolve o 1 seguido de um sinal de mais, é que 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. E essa aqui vai ser a boa para a gente, tá? Então, a mudança de variável que eu vou precisar fazer aqui vai ser u igual. Aí eu já vou comer esse b e esse a dentro da mudança, tá? B sobre a são constantes, né? Ou melhor, eu vou chamar b sobre a vezes x de tangente de u. Tá bom? E aí, feito isso, o que eu vou ter? Eu vou ter que b sobre a dx é igual à derivada da tangente secante ao quadrado de u du. Tudo bem? Então, reescrevendo isso, a gente vai ter a vezes, eu vou fazer isso aqui direitinho, né? Raiz quadrada de 1 mais b sobre a vezes x eu chamei de tangente de u. Então aqui vai ficar 1 mais tangente ao quadrado de u. E quem que é o dx? Dx vai ser a sobre b vezes secante ao quadrado de u du. Então, seguindo em frente com isso, como é que fica? Né? Eu vou ter a ao quadrado sobre b vezes a integral. O que é 1 mais tangente ao quadrado? 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. A raiz vai ser secante, vai ficar secante de u vezes secante ao quadrado de u. Então, secante ao cubo de u du. Tá bom? E essa aqui a gente calculou uma vez, né? Usando integração por partes, lembra? A gente escreveu secante vezes secante ao quadrado, aí trocou a secante ao quadrado por 1 mais tangente ao quadrado e fez uma integração por partes ali. Ou olhou já para a integração por partes na secante vezes secante ao quadrado. Né? Chamava f de secante e g' de secante ao quadrado. Dava certo também. E foi, né? Então, o que era isso? Dava, se alguém lembrar de cabeça melhor, senão eu vou olhar, deve ser um dos exercícios da lista, mas eu acho que era ln, era secante vezes tangente, né? Secante de u vezes tangente de u. Eu não lembro se era menos ou mais aqui, aí ficava a integral da secante, a ln de secante mais tangente. Vamos ver se a gente tem o secante ao cubo aqui na lista. Que legal, não tem, né? Alguém lembra rapidinho? Vamos botar um sinal de mais aqui. A gente já
Eu acho que era menos, mas vamos ver. ln da secante de u mais a tangente de u. Mais a constante de integração, né? Inesquecível. Tudo bem? E a gente precisa voltar então para a variável x, né? E é daí que vão aparecer todas aquelas fórmulas estranhas, ou não tão estranhas, quer dizer, se tem uma integral cuja resposta é dada em funções trigonométricas, e de repente no gabarito está uma resposta cheia de logaritmos e raízes quadradas, né? Então a gente vai arrumar isso. Deixa eu só aproveitar, vou economizar aqui e calcular, olhar quanto que é a primitiva da secante ao cubo, tá? Será mais ou menos ali. A gente perdeu muito tempo hoje com as falhas técnicas, já estourou o tempo da aula, né? O que eu quero, secante ao cubo de x. Esse aqui é um site bem mais legal que o Wolfram, né? Tá. Ele é com mais mesmo, tá? Tem um meio. Professor. Oi. O 34 da lista é a integral de secante ao cubo. Eu olhei e não vi, né? 34 é secante ao cubo, a resposta está ali. Meio de secante mais tangente mais o ln. Eu acabei de ver que está faltando a barrinha do módulo ali, depois do ln na resposta, né? Tá, então é meio. Então vai ficar aqui tudo sobre 2, né? Bom, posso botar esse 2 aqui fora. Constante fica para lá, então vai ficar a ao quadrado sobre 2b. Aí tem tangente de u. O que é tangente de u? Vamos escrever essa aqui, é fácil primeiro, né? B sobre A vezes x. Agora, quem que é secante de u, né? Do que está aqui, a secante é raiz de 1 mais tangente ao quadrado. E quem que é tangente é esse cara. Então vai dar raiz de 1 mais a tangente ao quadrado, ou seja, b sobre A x ao quadrado. Mais o ln da secante mais a tangente de u é b sobre ax, mais a secante, que é de novo aquela raiz quadrada. 1 mais b sobre ax tudo ao quadrado, e mais a constante de integração aqui, tá? Se não for exatamente essa a resposta, e provavelmente não é, esse era o 36. O que ele fez ali? Tirou os mínimos necessários, tá bom? Então, se você tira o mínimo aqui, olha, vamos fazer, vai, porque tem uma coisinha do logaritmo ali, né? Então aqui eu vou ficar com A2 sobre 2B. Esse termo acho que tá bom como está, né? Não sei, tenta deixar com a cara que está na resposta. Só um x sobre 2. Então aqui vai ficar... Bom, vamos distribuir então. Aqui eu vou ter A sobre 2B vezes x vezes aquela raiz, aí você tira o mínimo, né? Você vai ficar com raiz quadrada de A2 mais B2 x2. Aí eu vou ter um A ao quadrado que cancela com esse, então vai ficar x sobre 2B. Aqui a mesma coisa, né? Quando eu tirar o mínimo eu vou ter um A que pula fora. Então eu vou ficar com ln de bx mais raiz quadrada de A2 mais B2 x2 mais K. Aqui tem um A2 sobre B2 também, A2 sobre 2B multiplicando. Tá? E mais K. Você pode perguntar, mas e o ln no denominador aqui? Ln daquela coisa, tudo sobre A, é ln da coisa menos ln de A, que é uma constante, ela fica incorporada aqui, tá bom? Então, acho que é mais ou menos isso que está ali na resposta. Só tem um B que sumiu, né?
não sei porquê. Esse b aqui que não tem, né? Bom, sei lá. Sumiu aqui, depois aí é uma coisa de manipulação algébrica, tá bom? Mas, por exemplo, a resposta que está aqui é a mesma que a resposta anterior, a menos da coisa da constante de integração que foi incorporada aqui. Tá? Alguma coisa parecida deve estar acontecendo na primeira parcela. Falando nisso, eu tinha lembrado de fazer com vocês a integral da secante daquele jeito, né? Secante de x dx, a primitiva. A gente escreveu isso como sendo a integral de cosseno de x sobre cosseno ao quadrado de x, só para não ficar pendente e virar semana sem falar disso. Então, era a integral de cosseno de x dx sobre 1 menos seno ao quadrado de x. E aí, como mudança de variável u igual a seno de x, o que a gente tinha era a integral de 1 sobre 1 menos u ao quadrado du, né? Fizemos via frações parciais isso. Então, não fizemos, né? Eu pedi para vocês fazerem, não sei se rolou ou não. A gente escreve esse cara como sendo 1 sobre 1 menos u. Existem constantes a e b que fazem essa identidade valer, né? E aí o que a gente tem é que as constantes acho que são meio e menos meio, né? De cabeça, que a gente multiplicando em cruz. Eu vou ter que a mais b tem que ser 1 e a menos b tem que ser 0, né? Então a mais b igual a 1 e a menos b igual a 0, então eles têm que ser iguais, né? Meio e meio, tá bom? Então isso aqui eu vou escrever como sendo 1 sobre 2, 1 menos u, mais 1 sobre 2, 1 mais u. E, portanto, esse meio pularia fora da integral, então vai ficar com a integral de 1 sobre 1 menos u, mais 1 sobre 1 mais u du. E essa aqui é moleza, né? Vai ficar meio. A segunda parcela é ln de 1 mais u. E a primeira parcela é menos ln de 1 menos u. Estou fazendo essa de cabeça com a mudança de variável z igual a 1 menos u, tá bom? Mais a constante. E se você quiser, aqui tem um meio multiplicando tudo, né? Eu posso escrever isso usando as propriedades do log desse jeito, né? 1 mais... U era seno, né? Então, voltando, vai ficar 1 mais seno de x sobre 1 menos seno de x. Raiz quadrada, né? Aquele meio pode virar expoente aqui, então vai ter o log disso. Então, olha que legal. Uma primitiva é essa aqui, né? A outra que a gente tinha achado era ln do módulo da secante mais tangente. Daquele outro, calculando do outro jeito, né? Multiplicando em cima e embaixo por secante mais tangente. Isso aqui era ln do módulo da secante de x mais tangente de x. O que a gente sabe? São duas primitivas para a mesma função, então elas são iguais a menos de uma constante. Quando eu ponho x igual a 0, quanto que vale isso aqui? Vai dar ln de 1, que é 0. Quando eu ponho x igual a 0, dá ln de 1, que é igual a 0. Portanto, essas duas funções elas coincidem. Eu sei que a diferença entre elas é uma constante e o valor delas no ponto x igual a 0 é igual. Portanto, se elas são iguais num ponto, elas vão ser iguais sempre, porque a diferença é constante. Então eu concluo que ln da raiz quadrada de 1 mais seno de x sobre 1 menos seno de x é igual ao ln do módulo da secante de x mais tangente de x. Como a função logaritmo é uma função bijetora, ou aplica a exponencial dos dois lados, você cancela esse logaritmo e conclui o quê? Que raiz quadrada de 1 mais seno de x sobre 1 menos seno de x, tá tudo dentro da raiz aqui, é igual ao módulo de secante mais tangente. Então, o módulo de secante mais tangente é igual a raiz quadrada de 1 mais seno
sobre 1 menos seno. Tá? E aí o que você pode pensar é o seguinte, o que está aqui dentro é sempre positivo, né? Então isso aqui está bem definido, só não dá certo quando x for múltiplo de π, né? Então em qualquer intervalo onde ambas as funções estão definidas, elas são iguais. Você tem uma identidade trigonométrica que não é muito popular. Módulo de secante mais tangente é exatamente raiz quadrada de 1 mais seno sobre 1 menos seno. Então, não sei se você viu essa identidade em algum lugar na vida, mas, por exemplo, você consegue fazer isso. Tá? Então, integrar funções por métodos diferentes produzem identidades trigonométricas interessantes. Tem uma pergunta do Daniel aí. A raiz de secante ao quadrado não deveria sair como módulo da secante? Deveria, se você for pensar em alguma coisa. Quer dizer, se você não pensar, na verdade vai ser assim, né? Vamos pensar. Então, a secante, qual que é o domínio da secante? Eu sou obrigado a omitir os pontos múltiplos de π sobre 2, né? Os kπ sobre 2 com k ímpar. Beleza? Então, por exemplo, ela está definida. Se eu olhar para o intervalo, então essas primitivas elas só fazem sentido nesses intervalos. Legal? Então, como é que fica isso aí? Por exemplo, se você pegar no intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, a secante é positiva. Então, o módulo é ela própria. No outro intervalo, que é do π sobre 2 ao 3π sobre 2, ela vai ser estritamente negativa. Então, ela é sempre... Não corre o risco dela trocar de sinal em algum intervalo onde ela está definida. Tá bom? Portanto, ou vai sair sempre sinal de mais, ou vai sair sempre sinal de menos. E aí, na hora que você tirar o sinal de menos ali, o que vai acontecer? Vai sair um menos na frente de tudo e tudo bem, né? Do mesmo jeito que eu tirei o módulo de A, eu tirei o A sem olhar para o sinal, eu estou pensando aqui que eu estou calculando essa primitiva no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Se você quiser calcular em outro intervalo, você vai ter que pôr um menos na frente. E em alguns casos, dependendo das mudanças de variável que você faz, esse sinal de menos ele até se compensa com algum sinal na mudança de variável que tem ali. Tá? É a mesma coisa que quando você vai calcular a integral de raiz de 1 menos x quadrado. Você vai chamar o x de seno ou de cosseno, depende, né? Você vai ter um módulo de seno ou um módulo de cosseno para trocar. Por que ele sai sem sinal? Tá bom? Então isso aí dependeria dos extremos de integração. Eu estou calculando uma primitiva para a função em questão naquele intervalo, né? Então nesse caso concreto, o domínio... Eu tenho um domínio para a minha função, né? O que está dentro do log tem que ser sempre positivo. Tá? Então, essa função está definida para todo x, qualquer que sejam os valores de a e b. Agora, aqui, essa coisa só funciona direitinho se você tiver, por exemplo... Tem que analisar casos, né? Se o b for negativo, o x tem que ser negativo também, e aí tem toda essa história. Tá bom? Então eu estou achando uma função que quando eu derivo, dá o que está lá dentro. No mesmo domínio que eu tenho que restringir o domínio. Então, a primitiva desse cara é isso aqui. Para todo x, não. Só para os x's onde esta função resultante está definida. Porque se você derivar isso sem pensar, você vai obter o que está aqui dentro. Mas aonde você pode aplicar as regras de derivação para essa função que você obteve aqui? Só nos pontos do seu domínio onde ela é derivável, né? Então, por exemplo, onde a raiz não é zero, mas aqui nunca é, onde o que está dentro do log é positivo, e para ser positivo, o x tem que ser maior do que menos b sobre aquela raiz. Bom, tem que resolver, tem um x dentro da raiz ali ainda.
Você tem que fazer o gráfico da função bx mais aquela raiz quadrada e ver onde isso é positivo, conforme os valores de a e b dados, né? Tá bom? Jimmy, professor, essa integral é possível desenvolver trocando secante por raiz de 1 mais tangente ao quadrado? Qual delas, Jimmy? A última que eu fiz? Se você escreve a secante como raiz de 1 mais tangente ao quadrado, o que você faz depois? Essa aqui é a pergunta, né? Você deixa lá como raiz de 1 mais tangente ao quadrado, você fala, bom, 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado, aí volta para o que estava antes, né? A gente, por exemplo, conseguiu destravar o exercício anterior, o 36, e também o outro a gente nem usou nada disso, né? Mas a gente destravou o 36 como? Pegando uma coisa que era raiz de 1 mais tangente ao quadrado e trocando para secante, que eu sei fazer. Agora, trocar secante por uma outra coisa que eu não sei fazer, e que pior, eu só consigo olhar para ela voltando para o que eu tinha antes, não leva para canto nenhum. Você não sai do canto, né? Tá claro? Tá joia. Gente, 11h20, acho que vamos parar, né? Foi cheio de problemas a gravação hoje e eu peço desculpas por isso, apesar de não depender muito de mim, né? Mas eu vou tentar ver o que dá para fazer aqui, de tentar salvar as lousinhas e produzir um PDF com todas elas juntas, tá bom? E aí eu coloco lá na página. E aí vocês nem precisam ficar trocando as mensagens dos grupos de vocês. Dá pra gente manter uma coisa oficial aqui. Eu acho que eu consigo recuperar tudo, tá bom? Eu pego as telas dos vídeos que eu gravei, não vai ficar tudo com a mesma resolução, mas espero que fique legível. Tá, então vamos parando por aqui. Agradeço a paciência de vocês com esses problemas todos que tivemos hoje. E bom fim de semana para todos e cuidem-se, tá? Obrigado. Tchau, tchau, gente.